a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus que iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicaram aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu-se da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho chamado Discípulos de Emaús, 2 estão indo para esse povoado. Eles saíram então do grupo dos discípulos e estavam caminhando
como que sem rumo, na tristeza da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que caminha conosco, pois coloca a caminhar com eles, mas eles estavam tão entristecidos que não reconheceram Jesus vivo e presente. Jesus é aquele que é o primeiro exegeta, é o primeiro que explica a Escritura para nós com a sua própria vida. Por isso ele explicou toda a Escritura aos discípulos e depois fez de conta que ia mais adiante. Eles pediram para que Jesus ficasse. Jesus então pegou o pão, partiu e deu graças, fazendo o último gesto da ceia. Então eles reconheceram Jesus no partir o pão. A missa é feita da comunhão da palavra. Primeira parte, como Jesus falou, palavra. E a segunda parte é como Jesus repartiu a Eucaristia. Jesus é palavra e é pão eucarístico, pão vivo. E precisamos também reconhecê-lo no dia a dia de nossa vida. O Senhor caminha conosco. Não podemos ficar insensíveis, mas precisamos abrir o coração. E o Cristo ressuscitado, Ele está presente na comunidade, nos sacramentos, de maneira especial na missa e no coração de cada um. É como fogo que arrasa. Vou tomar uma água. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.